Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 2. A tarde de ontem chegou fria e enevoada. Eu planejava passá-la talvez junto à lareira em meu escritório, em vez de chapinhar pelo brejo e pela lama até Wuthering Heights. Após o almoço, contudo... Veja bem, eu almoço entre meio-dia e 1h. A governanta, uma matrona que recebi junto com a casa, não consegue ou não quer compreender meu desejo de ser servido às 5. Subindo as escadas com essa indolente intenção de almoçar, vi uma criada de joelhos, cercada de escovas e baldes de carvão, levantando uma poeira dos infernos ao extinguir as chamas com montes de cinzas. O espetáculo fez com que eu recuasse de imediato. Peguei meu chapéu e, após uns 6 quilômetros de caminhada, cheguei ao portão do jardim de Heathcliff, bem a tempo de escapar aos primeiros e leves flocos de uma nevasca. No topo desolado da colina, a terra estava dura, coberta por uma camada negra de geada, e o ar fazia cada membro do corpo tiritar. Como não conseguisse remover a corrente, pulei o portão, e correndo pelo caminho de pedras bordejado por ocasionais groselheiras, bati em vão à porta, até os nós dos dedos doerem, e os cachorros começarem a uivar. Desgraçados! Exclamei mentalmente. Merecem isolamento perpétuo de sua espécie por sua grosseira falta de hospitalidade. Eu, pelo menos, não trancaria minhas portas durante o dia. Não importa, eu vou entrar. Assim determinado, agarrei a tranca e sacudi-a veementemente. Numa janela redonda do celeiro, apareceu o rosto azedo de Joseph. — O que é que o senhor quer? Gritou ele. — O patrão está lá embaixo no curral. O senhor contorne o barracão se quiser falar com ele. — Não há ninguém em casa para abrir a porta? Gritei também. — Só a patroa, mas ela não vai abrir, nem que o senhor continue esmurrando até de noite. — Por quê? Não pode dizer a ela quem sou, Joseph? — Eu não quero me meter nisso. Resmungou desaparecendo. A neve começou a aumentar. Agarrei a tranca para fazer mais uma tentativa, quando um jovem sem casaco e com um ancinho apoiado no ombro apareceu no pátio lá atrás. Pediu que eu o acompanhasse e, após atravessarmos uma lavanderia e uma área pavimentada, onde havia um depósito de carvão, uma bomba d'água e um pombal, entramos no vasto, quente e alegre aposento em que eu fora recebido da primeira vez. A sala reluzia acolhedora com o fogo generoso que vinha da lareira, alimentado com carvão, turfa e lenha. Perto da mesa, posta para um farto chá, tive o prazer de ver a patroa, alguém de cuja existência nem sequer suspeitara previamente. Cumprimentei-a inclinando a cabeça, imaginando que haveria de me convidar a sentar. Ela olhou para mim, reclinada em sua cadeira, e continuou imóvel e calada. — Que tempo horrível! Observei. — Receio, senhora Heathcliff, que a porta tenha agora marcas do descaso dos seus criados. Penei até que eles me ouvissem. Ela não abriu a boca. Eu a fitava e ela me fitava também. Mantinha os olhos fixos em mim de modo frio e indiferente, sobremaneira embaraçoso e desagradável. — Sente-se, ordenou o jovem com rispidez. Ele não demora. Obedeci, pigarreei e chamei a terrível Juno, que se dignou naquele segundo encontro a agitar a ponta da cauda em sinal de reconhecimento. — Que belo animal! Recomecei. — Pretende doar os filhotes, senhora? — Não são meus, respondeu a amável anfitriã, ainda mais cortante do que teria sido o próprio Heathcliff. — Ah, seus favoritos são esses? Prossegui indicando uma almofada cheia do que pareciam ser gatos. — Estranho favoritismo, observou ela com desdém. Por azar, era uma pilha de coelhos mortos.
Pigarreei outra vez e me aproximei um pouco mais da lareira, repetindo meu comentário sobre o mau tempo que fazia aquela noite. O senhor não devia ter saído de casa, disse ela, levantando-se para pegar 2 das latas pintadas de cima da lareira. Antes, ela se encontrava na penumbra. Agora tive uma visão nítida de seu corpo e de seu rosto. Era esbelta e mal parecia ter chegado à idade adulta. Uma silhueta admirável, e o rostinho mais belo que eu jamais tivera o prazer de contemplar. Traços delicados e harmoniosos, cachos louros ou antes dourados, caíam soltos sobre o seu pescoço delgado, e olhos que seriam irresistíveis, caso sua expressão fosse agradável. Felizmente, para meu coração suscetível, o único sentimento que transmitiam pairava entre o desdém e uma espécie de desespero estranho e pouco natural. As latas estavam quase fora do seu alcance. Fiz um gesto no sentido de ajudá-la, e ela se esquivou de mim como um sovina faria se alguém tentasse auxiliá-lo a contar seu ouro. Não preciso da sua ajuda, disse rispidamente. Posso apanhá-las eu mesma. Peço desculpas, apressei-me em responder. O senhor foi convidado para o chá? Perguntou, amarrando um avental por cima do elegante vestido preto e segurando uma colher de folhas de chá sobre a chaleira. Gostaria de uma xícara, respondi. Foi convidado? Repetiu ela. Não, falei no meio sorriso. A senhora é a pessoa ideal para me convidar. Ela pôs o chá de volta na lata, colher e tudo, e voltou para sua cadeira com enfado, a testa franzida e o lábio inferior espichado, feito uma criança prestes a chorar. Enquanto isso, o rapaz jogara sobre o corpo uma jaqueta em péssimo estado, e, aprumando-se diante do fogo, espiou-me com desdém pelo canto do olho, como se houvesse entre nós uma rivalidade mortal. Comecei a pensar que talvez não fosse um empregado. Suas roupas e sua maneira de falar eram ambas grosseiras, sem traço algum da superioridade que se podia notar no senhor e na senhora Heathcliff. Os cachos grossos e castanhos do cabelo eram ásperos e maltratados. As suíças invadiam desordenadamente as bochechas, e suas mãos eram encardidas como as de um criado. Mas sua atitude parecia independente, quase arrogante, e ele não demonstrava a menor subserviência perante a dona da casa. Na ausência de provas claras a seu respeito, achei melhor abster-me de reparar em sua curiosa conduta. 5 minutos depois, a chegada de Heathcliff aliviou-me, de certo modo, da desconfortável posição em que me encontrava. Como vê, meu senhor, aqui estou conforme prometido, exclamei adotando um ar animado, e acho que, devido ao mau tempo, ficarei preso aqui por meia hora, se o senhor puder me abrigar. Meia hora? Repetiu ele, sacudindo os flocos de neve da roupa. Não entendo por que escolheu um dia de nevasca para sair por aí. Sabe que corre o risco de se perder no pântano? Em noites como esta, pessoas que conhecem bem essas charnecas muitas vezes se perdem, e posso lhe dizer com segurança que o tempo não vai mudar tão cedo. Talvez um de seus rapazes possa me servir de guia e pernoitar em Grange. Poderia me ceder alguém? Não, não poderia. Ah, sim. Bem, então eu vou ter de contar com minha própria sagacidade. Vai fazer o chá? Indagou o sujeito de casaco roto, desviando seu olhar feroz de mim para a jovem. Ele vai tomar chá? Perguntou ela, dirigindo-se a Heathcliff. Faça o chá logo, foi a resposta, dita de modo tão furioso que me sobressaltei. O tom em que as palavras foram pronunciadas revelava má índole genuína. Eu já não me sentia inclinado a chamar Heathcliff de ótimo sujeito. Quando os preparativos foram concluídos, ele me chamou dizendo: Venha, aproxime sua cadeira. E todos nós, incluindo o jovem rústico, instalamo-nos ao redor da mesa, um silêncio austero prevalecendo enquanto fazíamos nossa refeição. Pensei que, se eu causara aquele mal-estar, era minha obrigação dissipá-lo. Não deviam se sentar à mesa todos os dias de modo tão sombrio e taciturno. E era impossível, por pior que fosse o seu humor, que aquelas caras fechadas fossem as do seu cotidiano. É estranho, comecei a dizer entre uma xícara de chá e outra. É estranho como o hábito pode moldar nossos gostos e ideias.
Muita gente não haveria de supor a felicidade numa vida tão completamente exilada do mundo como a sua, Sr. Heathcliff. Ainda assim, arrisco-me a dizer que, cercado por sua família, com sua encantadora senhora presidindo seu lar e seu coração... Minha encantadora senhora? Interrompeu ele com uma expressão quase diabólica no rosto. Onde está ela, a minha encantadora senhora? Eu refiro-me à sua esposa, a senhora Heathcliff. Ah, sim. Pelo visto o senhor insinua em seu espírito assumir o posto de anjo da guarda, velando pela felicidade em Wuthering Heights, mesmo depois que seu corpo já se foi. É isso? Percebendo ter cometido uma gafe, tentei corrigi-la. Deveria ter notado que a diferença de idade entre os dois era grande demais para a probabilidade de se tratar de marido e esposa. Ele tinha seus 40 anos, idade de vigor mental, na qual os homens raramente acalentam a ilusão de que moças jovens se casem com eles por amor. Esse sonho é reservado ao consolo de nossos anos de declínio. Ela não parecia ter sequer seus 17. Ocorreu-me então, abre aspas, talvez o palhaço ao meu lado, que toma chá numa caneca e come pão sem ter lavado as mãos, seja o marido dela. Heathcliff Jr., é claro. Eis a consequência de ser enterrada viva. Uma moça desperdiçada com esse rapaz horrível, por pura ignorância de que indivíduos melhores existiam. Uma pena. Devo tomar cuidado para não a fazer se arrepender de sua escolha. Fecha aspas. Essa última reflexão talvez pareça convencimento meu, mas não era. Achava meu vizinho de mesa quase repulsivo e sabia, por experiência, que eu próprio era razoavelmente atraente. A senhora Heathcliff é minha nora, informou Heathcliff, corroborando minha suposição. Ao falar, ele lançou um olhar peculiar em sua direção. Um olhar de ódio, a menos que tenha um conjunto perverso de músculos faciais que, ao contrário do que ocorre com outras pessoas, não reflete o que se passa em sua alma. Ah, certamente. Agora entendo. O senhor é o feliz dono da bela fada, observei, voltando-me para meu vizinho. Isso só fez piorar as coisas. O jovem ficou escarlate e cerrou o punho, dando a impressão de estar prestes a me esmurrar. Mas logo pareceu controlar o impulso e apenas proferiu um resmungo bestial dirigido a mim, mas que procurei ignorar. Suas conjecturas não são muito felizes, meu senhor, observou meu anfitrião. Nenhum de nós dois tem o privilégio de ser dono da sua bela fada, cujo marido está morto. Afirmei que era minha nora. Pode deduzir, portanto, que se casou com meu filho. E este jovem não é meu filho, obviamente. Heathcliff voltou a sorrir, como se fosse uma piada por demais ousada atribuir-lhe a paternidade daquele urso. Meu nome é Hareton Earnshaw, grunhiu o outro, e aconselho que o respeite. Não tencionei desrespeitá-lo, foi minha resposta rindo por dentro, ante a dignidade com que ele se apresentara. Ele cravou os olhos em mim por mais tempo do que eu estava disposto a retribuir, temendo sentir-me tentado a esbofeteá-lo ou a tornar audível minha hilaridade. Comecei a me sentir positivamente deslocado naquele agradável círculo familiar. A atmosfera deprimente sobrepujou o reluzente conforto físico ao meu redor, e neutralizou-o, e decidi tomar mais cuidado antes de me aventurar sob aquele teto uma terceira vez. Terminada a refeição, como ninguém pronunciasse uma única palavra de conversa amigável, aproximei-me de uma janela para ver como estava o tempo. O que vi me desanimou. A noite escura caindo prematuramente, o céu e as colinas confundidos num único redemoinho implacável de vento e neve sufocante. Acho que não vou ter como voltar para casa sem um guia. Não pude evitar exclamar. As estradas já devem estar cobertas de neve, e mesmo que não estivessem, eu mal conseguiria enxergar meio metro à minha frente. Hareton, leve aquelas ovelhas para o alpendre do estábulo. Vão ficar soterradas se deixadas no curral a noite toda. E ponha uma tábua na frente delas, ordenou Heathcliff. E eu, o que faço? Insisti com crescente irritação. A minha pergunta ficou sem resposta. Olhando ao redor, só o que vi foi Joseph trazendo um balde com mingau para os cachorros
e a senhora Heathcliff inclinando-se para mais perto do fogo e queimando, por diversão, uns fósforos que tinham caído do console da lareira, quando colocara a lata de chá de volta no lugar. Após depositar o balde no chão, o criado olhou ao redor com expressão crítica e exclamou com sua voz rachada: Não sei como é que pode ficar aí sem fazer nada, com todo mundo lá fora. Não vale nada mesmo, e não adianta falar, nunca vai se endireitar. Vai acabar no inferno junto da sua mãe. Imaginei, por um momento, que aquele eloquente discurso era endereçado a mim. Furioso, avancei na direção do velho tratante, com a intenção de chutá-lo porta fora. A senhora Heathcliff, contudo, deteve-me com sua resposta. Velho hipócrita, desgraçado, replicou. Não tem medo de que o diabo o carregue de tanto que fala no inferno? Estou avisando, pare de me provocar, ou acabo pedindo que ele o faça, como um favor especial. Espere, olhe só, Joseph, prosseguiu ela, tirando um livro comprido e escuro da estante. Vou lhe mostrar como progredi na magia negra. Em breve vou ter condições de me livrar de todos vocês. A vaca vermelha não morreu por acaso, e o seu reumatismo não é uma bênção dos céus. Ah, mas que malvada! Que malvada! Arquejou o velho. Que o Senhor nos livre de todo mal. Não, seu réprobo! Pária! Saia daqui, ou vou lhe fazer muito mal. Tenho modelos de todos vocês em cera e argila, e ao primeiro que ultrapassar os limites vou... Não digo o que vou fazer, mas verão. Fora daqui! Vá logo! A bruxinha pôs em seus belos olhos uma falsa expressão diabólica, e Joseph, tremendo de sincero pavor, saiu às pressas, rezando e murmurando, malvada. Achei que a conduta da moça deveria ser motivada por uma espécie de estranho senso de humor, e agora que estávamos sozinhos, tentei fazer com que ela se interessasse pela minha desafortunada situação. Senhora Heathcliff, comecei com toda honestidade, deve me desculpar por incomodá-la. Tenho certeza de que, com esse rosto, a senhora também há de ter um bom coração. Fale-me, por favor, de algum ponto de referência de que eu possa me valer para encontrar meu caminho de volta para casa. Não tenho ideia de como chegar lá, não mais do que a senhora teria de como chegar a Londres. Pegue a mesma estrada pela qual veio, respondeu ela, aninhando-se numa poltrona, com uma vela e o livro comprido aberto à sua frente. É um conselho breve, mas o melhor que eu posso dar. Então, se a senhora ficar sabendo que foi encontrado morto num pântano ou num poço cheio de neve, sua consciência não vai lhe sussurrar que foi em parte culpa sua? Por quê? Não posso acompanhá-lo. Eles não me deixam ir até a extremidade do muro do jardim. A senhora não pediria que pusesse os pés fora de casa por mim numa noite como esta. Quero que me diga qual o caminho, não que me mostre. Ou então que convença o Sr. Heathcliff a me dar um guia. Quem? Aqui somos eu, ele, Earnshaw, Zillah e Joseph. Qual de nós serviria? Não há empregados na fazenda? Não, somos só nós. Então vou ser obrigado a pernoitar aqui. Isso o senhor pode discutir com seu anfitrião. Não tenho nada com isso. Espero que isso o ensine a não se aventurar mais por essas colinas, exclamou, da entrada da cozinha, a voz severa de Heathcliff. Quanto a pernoitar aqui, não mantenho acomodações para hóspedes. O senhor vai ter de partilhar a cama com Hareton ou Joseph, se quiser ficar. Posso dormir numa poltrona aqui na sala, repliquei. Não, não. Um estranho é um estranho, seja ele rico ou pobre. Não hei de permitir que tenha liberdade para andar pela casa enquanto estou dormindo, disse o desgraçado, grosseiro como de costume. Com esse insulto, minha paciência chegou ao fim. Murmurei uma expressão de desagrado e me precipitei para o pátio, dando um encontrão em Earnshaw em minha pressa. Estava tão escuro que não conseguia encontrar a saída, e enquanto eu perambulava por ali, tive outra amostra da cordialidade que imperava entre eles. A princípio, o jovem parecia a ponto de me apoiar. Vou com ele até o parque, disse. Vai com ele até o inferno, exclamou seu patrão, ou fosse qual fosse a relação que tinham. E quem vai cuidar dos cavalos, hein? A vida de um homem é mais importante do que deixar de cuidar dos cavalos por uma noite. Alguém tem de acompanhá-lo, murmurou a senhora Heathcliff, mais gentilmente do que eu esperava.
Não é você quem dá as ordens, retrucou Harrington. Se simpatizou com ele, é melhor ficar calada. Então espero que o fantasma dele o assombre e que o Sr. Radcliffe nunca mais consiga outro inquilino, até Grange se desfazer em ruínas, retorquiu ela ácida. Escutem só, está rogando praga, murmurou Joseph, em cuja direção eu sem querer me encaminhara. Ele estava sentado perto dali, ordenhando as vacas à luz de um lampião, de que me apossei sem cerimônia, e dizendo-lhe que haveria de devolvê-lo no dia seguinte, encaminhei-me depressa à porteira mais próxima. Patrão, patrão, ele está roubando o lampião, gritou o velho correndo atrás de mim. Vem aqui, Gnasher! Venha, cachorro! Vem aqui, lobo! Agarrem ele! Agarrem ele! Quando abri a porteira, 2 monstros peludos pularam no meu pescoço, derrubando-me e apagando o lampião, enquanto a risada em uníssono de Radcliffe e Harrington marcava o ápice da minha raiva e da humilhação. Felizmente, os animais pareciam mais propensos a esticar as patas, bocejar e abanar o rabo do que a me devorar vivo, mas não pareciam dispostos a aceitar minha ressurreição, de modo que fui obrigado a ficar deitado até que seus malévolos donos se dignassem a me libertar. Então, sem chapéu e tremendo de raiva, com várias ameaças incoerentes de retaliação, que na profundidade indefinida de sua virulência faziam pensar no rei Lear, ordenei que os canalhas me deixassem ir embora, ou que arcassem com as consequências se me mantivessem ali por mais um minuto. A veemência de minha agitação fez com que meu nariz começasse a sangrar copiosamente, e mesmo assim Radcliffe ria, enquanto eu continuava me queixando. Não sei como aquela cena teria terminado se não houvesse uma pessoa ali mais racional do que eu e mais benevolente do que meu anfitrião. Refiro-me a Zilá, a robusta governanta, que por fim apareceu para averiguar as causas do tumulto. Pensou que alguém ali tinha me tratado de forma violenta, e não ousando acusar o patrão, dirigiu sua artilharia vocal contra o patife mais jovem. Muito bem, Sr. Earnshaw, exclamou ela. Imagina o que há de fazer da próxima vez. Será que vamos matar gente aqui na porta de casa? Vejo que este lugar não é para mim. Olhe só para o pobre rapaz, está quase sufocando. Espere, o senhor não pode ir embora desse jeito. Entre, vou dar um jeito nisso. Fique quietinho. Com essas palavras, ela derramou de súbito uma vasilha de água gelada no meu pescoço e me puxou para dentro da cozinha. O Sr. Radcliffe veio em seguida, o bom humor que acidentalmente o dominara se extinguindo sem demora e dando lugar à rabugice habitual. Eu me sentia muito mal, bastante tonto e fraco. Vi-me assim obrigado a aceitar hospedagem para a noite. Ele mandou Zilá me servir uma taça de conhaque e foi para a sala, enquanto ela se compadecia de minha má sorte e, após obedecer às ordens do patrão, indicava-me o quarto onde eu iria dormir.